Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, dando continuidade lá ao estudo da sociologia durkheimiana, hoje eu quero trazer o conceito de solidariedade, que é um conceito muito importante para pensarmos aí a sociologia de Durkheim. Então, quem não viu o vídeo anterior, né, sobre lá a apresentação do Durkheim, né, como ele vai pensar a sociologia, os principais conceitos dele, principalmente lá o conceito de fato social. Então corre lá para o vídeo anterior, né, que tem toda uma explicação, toda uma compreensão. Então hoje, gente, vamos pensar como o Durkheim historicamente estudou as sociedades, né? Porque ele vai ter uma concepção de história, né? Qual vai ser essa concepção de história do Durkheim, da história da humanidade? É uma concepção muito ligada à forma positivista de ver o mundo. Então, quando nós vimos lá o positivismo e a gente estudou a lei dos três estados do Auguste Comte, né, a gente identificou lá um início, um meio e um fim. Então, lembrem lá do estado teológico, do estado metafísico e do estado positivo das nossas aulas anteriores. Então, essa visão linear da história, positivista, né, vai estar presente em Durkheim também, analisando que o Durkheim ele é um discípulo de Auguste Comte. Né? O Durkheim, para pensar a história das sociedades, ou como que as sociedades se organizam, né, ele vai referenciá-las como sociedades simples, organizações sociais simples, e também organizações sociais complexas e coercitivas. Né? Nesse sentido, ele vai aplicar o conceito de solidariedade, que pode ser a solidariedade mecânica e também a solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica, gente, quando ele traz esse conceito de solidariedade mecânica, ele vai estar pensando as sociedades simples, né, sociedades pouco complexas. Quando nós pensamos em sociedades simples, dentro aí da história da humanidade, são sociedades que não atingiram o patamar ocidental, não atingiram o patamar da modernidade ocidental, que é da industrialização, que é da complexificação na divisão do trabalho, né, que seria lá o capitalismo industrial, ou seja, tudo o que estava acontecendo lá na época que o Durkheim estava escrevendo, né, ou seja, o século XIX, né, a França moderna do século XIX. Quando nós iniciamos as nossas aulas, lá no mês de fevereiro, eu coloquei para vocês a divisão imprescindível para pensar a sociologia, né? Que é o conceito de pré-modernidade e modernidade. Né? Lembrem lá, as sociedades modernas elas vão ter essas características, né? Do tempo do relógio, né? Da industrialização, do capitalismo, da urbanização, o tempo rápido, não o tempo lento, mas o tempo rápido. As sociedades pré-industriais, né, ou pré-modernas, elas teriam ali a característica oposta do tempo lento, não do tempo do relógio, mas o tempo de Deus, a tradição, o sobrenatural, a coletividade, não o individualismo, como a modernidade vai construir, né? Ou seja, sociedades simples, organizações sociais mais fáceis de serem estudadas e compreendidas, né? Essas organizações sociais simples, o Durkheim vai chamar de mecânica. Podemos pensar uma sociedade simples, por exemplo, uma sociedade tribal. Né? Os antropólogos têm trabalhos incríveis sobre isso. Né? Se nós pegarmos lá a obra do Lévi-Strauss, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente, um grande exemplo de sociedades simples são sociedades que não atingiram então esse patamar do Ocidente. Vamos pegar o exemplo de uma aldeia indígena, só para vocês entenderem melhor aqui como algo mais próximo à nossa realidade. Dentro de uma aldeia indígena, os papéis sociais, as instituições sociais e a função de cada um ali dentro da aldeia são muito mais fáceis de serem identificadas e estudadas do que, né, os papéis sociais aqui na nossa sociedade moderna, que é muito mais complexa. Né? Vamos pensar lá a instituição da divisão social do trabalho numa aldeia indígena. Qual seria lá a função dos homens e das mulheres? Né? Existe a divisão social de trabalho por meio do gênero. Né? A função dos homens seria lá a caça, a pesca e a defesa da aldeia. Né? Funções aí essencialmente masculinas dentro de uma aldeia indígena, por exemplo. A função das mulheres, né? Dentro da perspectiva da divisão social do trabalho, nessa divisão de gênero, a
plantação, né, gente? O plantio do alimento, ou seja, a agricultura, o semear a terra, o arar a terra, o produzir o alimento, colher o alimento, cozinhar o alimento e alimentar a tribo, aliás, a aldeia. Cuidar das crianças, cuidar dos mais velhos, administrar a vida doméstica dentro da aldeia, né? Então, a divisão social do trabalho dentro dessa perspectiva mecânica, simples e bem identificada por meio do gênero, né? Nesse exemplo que eu estou colocando para vocês, no caso das mulheres, né? É o plantio, é a colheita, é a alimentação, é o cozinhar o alimento, é o cuidar das famílias, é o cuidar aí das pessoas mais velhas, né? Então, essas dinâmicas de divisão social do trabalho na solidariedade mecânica, né, elas são muito simples de serem compreendidas, de serem analisadas aí, né? Isso estou falando de uma aldeia indígena, mas qualquer sociedade simples, né, sociedade pouco complexa, ela se encaixa dentro dessa perspectiva. Pode ser qualquer outro tipo de sociedade que não esteja inserida aí na modernidade ocidental e na complexidade dessa modernidade ocidental, né? Que o Durkheim vai chamar de solidariedade mecânica dentro da perspectiva linear da história da humanidade. Agora, quando nós pensamos a solidariedade orgânica, né, gente? Aí nós estamos falando de algo mais complexo. Nós estamos falando da nossa sociedade moderna que se constitui, que se consolida lá na transição do século XVIII para o século XIX. Né? E até hoje nós somos herdeiros dessa sociedade moderna. Nessa sociedade moderna, tudo é mais complexo, né? Porque as instituições sociais elas vão ser muito maiores, né? Muito mais bem delimitadas, em quantidades muito superiores, né? Então a família, nessa sociedade moderna, ela vai ser outro tipo de família, né? A família nuclear burguesa, bem diferente das famílias lá das sociedades tribais ou das sociedades pré-modernas, que eram clãs, que eram aí ajuntamentos de vários laços de parentesco, né? Nossa sociedade moderna ela vai construir o tipo de família nuclear, né? Entendam por pai, mãe, filhos, né? Ou seja, algo mais reduzido. Na divisão social do trabalho, na nossa sociedade orgânica moderna, nós vamos ter lá o capitalismo, né? E toda a dinamização do capitalismo, o controle, né? O tempo do relógio, a questão do ganho, a questão do acúmulo de capital, que vai transformar totalmente aí o trabalho. Também uma novidade, né, da sociedade moderna que vai se colocar na solidariedade orgânica é o Estado, né, as instituições do Estado, o controle do Estado, né, de certa forma aí, a forma como o Estado vai dinamizar as populações, controlar as populações, nos controlar principalmente, né, por meio das leis, né, por meio aí das instituições e das normas que vêm de cima para baixo. A gente vai entender isso melhor, inclusive, quando nós pensamos o Estado no Weber, que nós vamos ver a seguir. O sistema de ensino, enfim, né? Tudo vai se colocar, vai se constituir de uma forma mais complexa a partir da modernidade. Então, na solidariedade orgânica, né, não é algo tão simples assim como na mecânica, onde facilmente as instituições sociais são localizadas, facilmente os papéis sociais são delimitados. A solidariedade orgânica, a maior parte da população, a maior parte dos indivíduos são construídos de uma forma individualista e não coletiva, né? Contudo, né, as instituições da modernidade, elas vão fazer o quê, né? Elas vão instituir papéis, elas vão instituir normas. Então, lembrem lá da nossa aula anterior, quando nós falamos do fato social, né, e da normatização desses fatos sociais, da coerção e a forma como as instituições nos socializam, né? Então, independente da complexidade, nós vamos ter que seguir uma norma também nessas instituições da modernidade, né? Papéis, funções, coercitivamente.
Contudo, né, na perspectiva durkheimiana, essas instituições complexas e coercitivas, elas vão instituir a norma, elas vão instituir lá uma função, e nós, sujeitos sociais, nós vamos ter que seguir, nós vamos ter que nos constituir dentro dessa perspectiva. Contudo, vamos ter um papel, contudo, vamos ter uma função, né? Organicamente vamos ter uma função, que não é tão fácil de ser estudado, de ser identificado como nas sociedades tribais, nas sociedades simples, mas existem, mas estão presentes dentro aí do corpo social, dentro das funções sociais, né? Então essa sociedade moderna organicamente se organiza por meio de instituições complexas e coercitivas. Vamos desempenhar papéis e funções dentro dessas instituições, né? Mas na perspectiva sociológica vai ser mais difícil, mais complexo de se delimitar e de se compreender, né, a forma como essa sociedade vai se organizar, né? Ela se organiza em laços orgânicos, ela se organiza em funções, em papéis, só que de uma forma plural, de uma forma complexa, do que nas sociedades pré-modernas, do que nas sociedades tribais e tradicionais, ok? Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, né, eu vou deixar no final aí da nossa aula o meu contato, meu e-mail, né? Vocês podem aí estar tirando as dúvidas. Ok? Abraço.